Na porção dessa semana a gente tem o famoso episódio da sarça ardente. Moisés está ali pastoreando, vê uma sarça ardente, se aproxima e aí tem uma revelação de Deus. Só que nesse episódio tem uma frase meio problemática, que vai ser o alvo dos nossos comentários. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A porção que a gente começa a ler essa semana é o início do livro do Êxodo, que tem várias histórias interessantes, mas talvez uma das mais famosas seja a do Moisés vendo a sarça ardente. E tem uma frase ali problemática, como eu disse na introdução do vídeo, que diz o seguinte, que ao ver a sarça ardente, o Moisés cobriu o rosto, ou escondeu o rosto, porque ele tinha medo de ver Deus. Por que essa frase é problemática? Primeiro, porque a gente sabe que ninguém consegue ver Deus e ficar vivo, a própria Bíblia diz isso, né? Deus não é algo físico, material que o nosso olho humano possa ver. Então, do jeito que a frase está construída, parece que o Moisés podia ver Deus e ele simplesmente escolheu não ver, né? O Moisés escondeu o rosto porque ele não queria ver Deus, né? Como se ele tivesse a escolha. Ele conseguiria ver, essa é a interpretação, né? O que dá a entender, que ele conseguiria ver Deus, mas ele não quis. E aí os comentaristas, claro, perceberam essa dificuldade, né? Bom, e aí vários deles tentaram dar uma explicação. O que isso está querendo dizer? Eu vou oferecer humildemente a minha opinião do que está acontecendo. Primeiro a gente tem que tentar entender o que representa o evento da sarça ardente. A sarça ardente é realmente uma grande revelação de Deus, mas a gente tem que lembrar que ela acontece para que Deus conte para Moisés o sofrimento que o povo de Israel está passando. É nesse momento que Moisés fica sabendo o que os seus compatriotas lá no Egito estão sofrendo. A escravidão, a dor, o sofrimento, o trabalho pesado. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode entender que Moisés escondeu o seu rosto porque ele não queria ver essa realidade. Ele tinha muita dificuldade em aceitar esse sofrimento dos outros. Moisés, como justo que era, e talvez não precisa nem ser muito justo, né? A gente tem esse sentimento de compaixão quando a gente vê que alguém está sofrendo, e principalmente talvez um irmão, como é o caso de Moisés, a gente prefere não olhar para esse sofrimento. É difícil, é doloroso. E mais específico, no caso de Moisés, a gente tem o complemento da frase, ele escondeu o rosto porque ele temia ver Deus. O que significa isso? Não que ele temia ver Deus fisicamente, ele temia ver Deus naquele sofrimento. Ele sabia que se ele olhasse para aquilo, ele ia começar a entender que foi Deus que permitiu tudo aquilo acontecer. Só que ele não queria chegar nessa conclusão. Para ele era muito complicado ele entender que um sofrimento que está acontecendo, algo negativo que está acontecendo, vinha de Deus. Mas ele sabia que era o que ia acontecer. De novo, como justo que era, ele sabia que tudo que acontece no mundo vem de Deus. Então, se ele começasse a analisar a questão do Egito, sofrimento, escravidão, ele ia se perguntar por que isso? Por que isso? E a resposta final ia ser porque Deus quer, porque Deus mandou isso. E para ele ia ser difícil coadunar, como às vezes é difícil para nós, né? Eu recebo muitas perguntas de gente assim, e aí por que Deus permite X? E esse X é algo negativo, né? Por que Deus permite guerra? Por que Deus permite o holocausto? Por que Deus permite o sofrimento animal? Por que Deus permite qualquer coisa? Essa é a dificuldade que Moisés está enfrentando aqui. Então ele esconde o seu rosto para não ver Deus, não fisicamente. Porque ele não quer ver aquele sofrimento, ele não quer ver Deus por trás daquele sofrimento. Só que, infelizmente, isso não funciona. Não é uma estratégia que funciona. Você obliterar, você fingir que não existe o sofrimento é que nem tampar o sol com a peneira. O sofrimento está lá, o sofrimento existe, o sofrimento acontece e ele realmente vem de Deus, a Kabbalah diz. Para nossa mente é difícil a gente entender isso, mas isso não muda a realidade. Você fechar os olhos é que nem você ser o avestruz que põe a cabeça na terra. Você finge que está tudo bem. O mais interessante, que é aliás o que acontece com Moisés, eu tenho que enfrentar o problema. Se eu vejo que tem um problema, tem algo errado, tem um sofrimento, então eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Tudo bem, eu sei que foi Deus que mandou, foi Deus que fez, mas isso não quer dizer que eu preciso aceitar. Isso não quer dizer que eu preciso falar, tá tudo certo, foi Deus que quis, né? Tá dentro dos planos divinos, eu não tenho nada para fazer. Pelo contrário, Moisés tem que ir e lutar contra isso. Moisés tem que ser a força que se rebela contra esse sofrimento. No começo ele tem dificuldade, a gente sabe, né? Ele recusa várias vezes ir até o Egito para falar com o faraó. Alguns falam que é por causa da humildade dele.
Também, mas nessa linha de raciocínio que a gente pôs aqui, acho que também fica fácil entender. Ele estava se recusando a enxergar a realidade. Ele não queria ter contato com aquele sofrimento. Até que ele percebe, talvez, num lampejo, olha, não, eu tenho que ir. Eu tenho que mudar o mundo. Eu tenho esse poder, eu estou sendo escolhido para isso, eu tenho essa capacidade, então eu vou fazer alguma coisa. E na nossa vida a gente tem que lembrar que nós sempre temos a capacidade de transformar o mundo para melhor. A Kabbalah ensina, talvez um dos ensinamentos mais valiosos da Kabbalah, é que a gente não precisa de atos grandes para mudar o mundo. A gente não precisa de grandes atos, de coisas heróicas. São pequenos atos, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, que transformam esse mundo e tornam ele um lugar melhor. Eu queria aproveitar que esse vídeo está caindo justamente na data 31 de dezembro, né, virada de ano, civil, laico, e queria desejar para vocês um excelente ano de 2018, que 2018 venha com muitas bênçãos e que seja pelo menos 1000 vezes melhor do que foi 2017. Um feliz ano novo a todos, uma boa semana para vocês e tudo de bom.